Na aula de hoje você aprenderá como fazer um pão artesanal de calabresa e também de provolone. Esse pão é incrível realmente porque ele agrega sabor e ele também agrega uma aparência maravilhosa. Você já sabe que os ingredientes ficam aqui na parte de baixo, na descrição do nosso curso. Para essa nossa aula, nós iremos usar o fermento biológico fresco. Nesse caso, vamos usar um pouquinho só do açúcar para ajudar a dissolver, criando uma reação química, e a partir daí vamos acrescentar a farinha para fazer aquela nossa esponja que tanto traz ali aquela força para a nossa massa. Não é extremamente necessário fazer esse método se você vai usar uma batedeira. Se vai usar uma batedeira, então dá para fazer misturando todos os ingredientes e, é claro, tomando cuidado sempre com o sal. Você que já está acompanhando aqui o nosso curso, certamente já sabe o porquê. Adicionamos 2 colheres de farinha, mas da nossa farinha da receita total. E também vamos colocar um pouco de água, mas tirando da receita total. Eu preciso fazer uma pasta para que fique bem homogêneo e essa pasta ela vai ficar descansando durante algum tempo e aí nós chamamos de pré-fermentação. Há também quem vai chamar de esponja. É esse cremezinho aqui que eu preciso mostrar para vocês. Olha, gente, fica linda, né? Você começa a perceber que vai liberar um odor, um álcool. Isso é perfeitamente normal, isso é característico da fermentação. Quando você fizer o seu pão, misturar com os demais ingredientes, ela não será tão notória assim. Cobrir com filme enquanto vamos deixar descansar. Partiremos então para a outra parte da nossa receita. Farinha na bancada. Pode ser no bowl, também funciona. E todos os secos serão misturados aqui. Vai uma dica. Quero trabalhar com uma farinha que não confio tanto. Melhorador de pães. 1% sobre o peso da farinha ajuda bastante. Vou adicionar leite em pó para essa receita. Não estou usando aqui o leite líquido. Nesse momento, o sal e o restante do açúcar também vai agora. Então a gente vai misturar realmente todos os nossos secos para incorporar depois os úmidos e aí sim começar a desenvolver a nossa rede de glúten. Fazer pão artesanal, na mão, é tudo de bom, gente. Realmente é uma terapia, é algo maravilhoso, principalmente quando você percebe ali o pão crescendo, você vê o resultado final, você percebe a maciez, é muito bom. Colocando aqui agora 50 gramas de ovos, ou seja, um ovo e também a manteiga ou a margarina da nossa receita. Se você for trabalhar com manteiga, então é interessante que ela tenha de 70% a 80% de lipídio, que tem um teor de gordura interessante para a nossa massa. Agora eu vou adicionar a nossa esponja, que ficou descansando por 20 minutos. Se o lugar em que você está é um lugar quente, 20 minutos geralmente é o suficiente. Se é um lugar frio, talvez até 1 hora, 60 minutos, precisarão para que ela venha volumar ou quase dobrar de tamanho. Essa esponja, ela traz muita força aqui para a nossa massa, evita que o seu pão venha arriar, evita que o seu pão venha ficar pesado, ela traz mais leveza, os alvéolos, eles não são tão abertos desse pão por ser uma massa semidoce, mas realmente fica muito macio e por mais tempo, inclusive. E aí vamos adicionando a água aos poucos. E por quê? Porque, é claro, depende da farinha que você vai usar.
Se você for usar uma farinha que ela adere mais líquido, pelo menos 60% de hidratação, então você possivelmente pode colocar um pouco menos, ali, um pouco mais de água. Mas se for o contrário, vai ter que colocar um pouco menos. Então, tudo isso pode interferir no seu resultado final e por isso nós temos por opção sempre colocar a água por último. E aí vai pegando de fora para dentro até que venha a incorporar totalmente e fazermos uma massa completa. O raspador ou pão duro, como se chama em padaria, ele sempre auxilia bastante na hora de fazer essa nossa mistura. Outra coisa que é importante é evite sujar as duas mãos quando você estiver fazendo pães, né? Pelo menos no primeiro momento. Depois você vai estar fazendo a sovagem e aí tudo certo. Mas enquanto você precisa pegar outros ingredientes, é importante que você suje somente uma mão, porque senão você acaba sujando tudo que estiver à sua volta. Então, fica a dica aqui, tá bom? Tá ainda misturando os ingredientes, pegando os recipientes, suje uma mão só. Depois, aí sim é só festa, é hora da sova. Joga a massa lá na frente e traz ela de volta. E a gente precisa que ela chegue no ponto de véu. Já falamos sobre isso aqui na nossa aula. Inclusive, quando ela chega no ponto de véu, mais ou menos uns 10 minutos sovando, você vai ver, né? Visualmente você consegue entender que ela ficou mais lisa. Isso é característico, que está chegando ali ou chegou no ponto de véu. Esse nosso descanso agora, ele é chamado de puntata. Nós vamos deixar essa massa fermentando, que é a primeira fermentação da nossa massa. Olha como ela volumou, gente. Deixei mais 20 minutinhos e ela praticamente dobrou de volume aqui. Essa massa eu vou dividi-la em duas porque eu quero fazer pães maiores. Então, poderia ter cortado com 50 gramas, poderia ter cortado até com 30 ou 25 para fazer mini pães, mas nesse caso eu quero fazer um pão um pouco maior, então vou dividir a minha receita em duas. O forno que será usado vai ser um forno que tem lastro e tem teto. Teto seria a parte de cima, lastro é a parte de baixo, é quando eu tenho resistência em cima e embaixo. Então a gente consegue controlar o nosso forno. Vou expandindo com os dedos mesmo aqui a nossa massa e vamos usar o recheio agora. Gente, é claro, né? Se o pão é de provolone, a gente precisa ter provolone na nossa receita. Se você entender que o seu pão de provolone vai ficar muito caro, talvez o público não seja tão interessante para o seu público, o que você pode fazer é o seguinte, colocar o provolone somente em cima e rechear com uma outra coisa. E aí você vai dizer, é um pão de provolone recheado com, sabe? Aí você vai colocar presunto, calabresa, enfim. Mas tem que ter o provolone. A gente trabalha com vários tipos de público, né, gente? Tem um público que é um pouco mais exigente, um público que paga mais, um público que não quer pagar. Eu acho que em todos os setores nós temos públicos dessa forma e é interessante que você venha se adaptar para que você consiga atender a todos ou escolher o seu público, né? Isso também é uma jogada, escolher o seu público para atendimento. Gente, vou expandindo com os dedos e esse outro eu vou colocar calabresa. Calabresa ralada, pode colocar cebola, fica muito bom. Calabresa com cebola, coloca uma salsinha, um orégano, vai por mim que vai dar muito certo. Perguntas a calabresa, ela não é cozida, ela não é assada antes? Não, gente, na verdade a calabresa ela vai assim mesmo, porque
Ao chegar ao forno, ela vai cozinhar naturalmente dentro do pão. Então, o calor ali no interior do pão é o suficiente para cozinhar. Inclusive, ela libera um óleo que vai deixar a sua massa um pouco mais úmida. E é da mesma forma, a gente vai fazer como se fosse um rocambole, sempre se preocupando com as extremidades, com uma ponta e com outra. Não se pode esquecer jamais, nunca, never, em hipótese nenhuma, que a costura ela é para baixo, sempre, tá, gente? A costura do pão ela é para baixo. Bom, agora que eu deixei ele volumar mais um pouquinho, fiz uns cortes aqui, olha, com uma faca bem afiada. Poderia ser uma gilete, poderia ser um estilete, para fazer esse corte. E aí, com egg wash, nós vamos pintar. Se esse pão tiver crescido um pouco, gente, toma cuidado na hora da pintura, tá bom? Porque se você já tiver esse pão grande, já quase no ponto de colocar o forno, e você vier com o pincel com muita força, pode acontecer de arriar o pão. Tenho certeza que essa não é a sua intenção, então por isso tem que ter um pequeno cuidado, tá bom? Evita deixar ele crescer muito, pinta antes, depois que ele crescer, vai diretamente para o forno e aí você não corre nenhum tipo de risco de arriar o seu pão e ter um pão ali sem força, ter um pão murcho, ter um pão enrugado. Todo carinho aqui, eu prefiro usar a gema, eu uso só a gema. Mas tem gente que usa o egg wash, né? Usa o ovo inteiro, ou coloca óleo. Já vi gente colocando tanta coisa na preparação de pintura, né? E aí está, gente. Olha, ficou mais ou menos ali uns 25 minutos. Esse é o de provolone, provolone com queijo, né, gente? Provolone que é um queijo, na verdade. E tem também, olha como ele fica lindo. A primeiro momento, em cima você tem uma casquinha mais grossinha. Receita na descrição. Muito obrigado por assistir essa aula e nos vemos no próximo